Boa noite a todos, vamos para mais uma oração da noite. O versículo que a gente vai estar lendo hoje está em Romanos, no capítulo 3, e versículo 20, que diz assim: Pois ninguém será declarado justo diante de Deus por fazer o que a lei ordena. A lei simplesmente mostra quanto somos pecadores. O que isso quer dizer para nós? Que a gente nunca irá cumprir a lei. A gente nunca vai cumprir a lei toda, gente. A gente nunca vai chegar a obedecer a lei. Por quê? Porque a gente é pecador. A gente sempre vai falhar, a gente sempre vai pecar daquelas leis, tá? E a lei nos mostra que a gente é um pecador. Por quê? Porque a gente não consegue cumprir. A gente não consegue chegar e cumprir o que Deus ordenou. Então, assim, não se cumpre se você não consegue obedecer a lei. Porque você não é salvo pela lei. Mas você é salvo por Jesus. Mas você precisa conhecer a lei para que você venha ver o que Deus condena, o que Deus não aceita. A lei, ela nos mostra o que a gente não deve fazer. Mesmo a gente, às vezes, desviando. Mesmo a gente fazendo aquelas coisas que Deus condena. Mas para isso tem o quê? Jesus Cristo, para nos ajudar a se arrepender do nosso pecado e nos ajudar a se aproximar dele. Porque é claro que a gente peca, a gente quer se arrepender. Ou quer fugir para longe de Deus, com medo, com vergonha, porque pecou. Entendeu? Então, em vez de vocês fugir, em vez de você se esconder por vergonha porque pecou, se arrependa, tá? Então, esse versículo quer dizer que ninguém será declarado justo diante de Deus por conta de uma lei. Entendeu? Porque a lei simplesmente mostra quanto somos pecadores. Ela não mostra que a gente é pecador e que a gente não consegue cumpri-la. Então, você tem que entender que mas fulano diz que consegue seguir a lei. Mentira, ninguém consegue, gente. Você acha que se alguém conseguisse, Jesus teria vindo? Não teria. Entendeu? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, os 10 mandamentos. O 10 mandamentos, Deus, ele deu aqueles 10 mandamentos para o povo de Israel, quando foi dado a Moisés. Né? Para que aquele povo e Moisés vivesse na presença do Senhor sempre e não saísse do caminho. Então eles tinham que seguir aquela lei, aqueles 10 mandamentos, para que não saísse da presença do Senhor e que se aproximasse cada dia mais e obedecesse o que Deus ordenava a eles, para o próprio bem deles. Mas nenhum deles seguiram. A maioria deles desviaram. Vamos lá, aquele povo na época, os filhos deles foram os únicos que chegaram a entrar na Terra Prometida, tá entendendo? Sendo que aqueles, desde o início da escravidão, quando eles foram pro deserto, passaram 40 anos, nenhum deles conseguiram chegar até a Terra Prometida. Por quê? Porque, infelizmente, desobedeceram a Deus e morreu antes de chegar aonde Deus tinha prometido, né? E porque você acha que aqueles homens todos passaram 40 anos ali naquele deserto? Porque desobedeceram, porque se afastavam do Senhor, adoravam outros deuses. Então, ali eles já desobedeceram os 10 mandamentos. E Deus viu que aquela lei não salvaria ninguém, porque ninguém ia cumprir aquela lei. Ninguém conseguiria cumprir aquela lei. Mas o Salvador, sim, o Salvador veio para nos salvar. Ele veio para nos salvar pela graça. Então, hoje a gente é salvo pela graça de Jesus Cristo. Então, você não vai se tornar justo porque você obedeceu a lei. Você se torna justo quando você reconhece quem Jesus é. O que Jesus fez por você naquela cruz. Se você crê no sacrifício de Jesus, você é salvo. E é claro, quem é salvo, quem crê no sacrifício de Jesus, irá conhecer Jesus, irá buscar o Senhor, irá ter prazer em viver na obediência. Entendeu? Não vai ser fácil, a gente vai cair sim. A diferença é que a gente vai ter que se levantar novamente e se arrepender do nosso pecado. Antigamente, era pela lei. Hoje não, a gente é salvo pela graça e não pela lei. Entendeu? E, infelizmente, naquela época Jesus não tinha vindo ainda. Só veio depois que o povo de israelita foram. Tipo, essa maioria morreram, aí vieram depois. Então, infelizmente, eu acho que a maioria ali não se salvaram por conta das leis, ou até mesmo porque desviaram do caminho do Senhor, decidiram adorar outros deuses, porque naquela época existia muitos de deuses, né? E hoje existe mais ainda. E a maioria, né, infelizmente, perdeu a salvação. Tem até um versículo lá no Antigo Testamento que fala sobre as pessoas que duvidaram de Deus. Duvidaram
dos deuses de Israel, quando Deus, ele apareceu através do fogo. E muitos foi engolido ali. Porque o grupo se dividiu em dois, né? Uns que não queriam seguir o que Deus ordenou e outros queriam ir contra Deus. Então, a maioria do grupo, a maioria, todos na verdade, morreram. Os chão se abriram e todos morreram. Foram pro inferno. Então, pra você ver que Deus, ele tem a chave do inferno, ele tem a chave do mundo espiritual. Ele tem a chave do abismo. Então, assim, meu bem, se você não quer buscar o Senhor, se você tem medo de buscar Deus, porque, tem medo de pecar e Deus não me aceita mais. Gente, Deus é um ser misericordioso demais. Ele é o único que te aceita várias vezes. Antes da volta de Jesus, claro. Tá? Porque Deus, ele te entende. Ele sabe que o ser humano, ele já nasceu pecador, pecaminoso, com desejo de pecar. Porque a gente nasce com uma carne pecaminosa. Então, mas se a gente tem um desejo de querer mudar, de querer não pecar mais, ele vai nos ajudar. Ele vai nos ajudar com o seu poder do Espírito Santo, que foi isso que o Espírito Santo veio fazer aqui. Pra nos auxiliar. Então, que a gente venha a ser cristãos que busquem a Jesus Cristo para ter salvação. E que não coloque na sua mente que você vai ser salvo por causa da lei, por seu mérito próprio. Não, você foi salvo por Jesus. Que foi ele que desceu da glória para se fazer homem. Homem para ser morto e julgado como ladrão, como um criminoso. Mas ressuscitou como rei. Então, que você também venha a ser ressuscitada, se você morrer, claro, como filha de Deus, né? Agora vamos para mais uma oração da noite. Oremos. Querido Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigado, Senhor, pela proteção, pelo livramento. Que o Senhor venha mexer a tua presença, que a gente venha te buscar, te adorar. E que